Capítulo 5, vamos estudar sobre a ressurreição. Quando nós observamos na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4,16, está escrito que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Também Mateus 27,52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Está dizendo que aconteceu isso na época de Jesus e também está dizendo que acontecerá isso nos últimos dias. Então, será que os corpos físicos de todos os santos que foram enterrados e decompostos, será que eles voltarão novamente ao estado original de vida em carne? Essa explicação ela não pode satisfazer a razão, o intelecto das pessoas de hoje. Então, nós temos que entender também o que significa essa questão da ressurreição que é mencionado na Bíblia. Então, começando com a parte 1 sobre a ressurreição, seção 1, nós temos que entender primeiro por que o ser humano precisa ressuscitar. Então, o que significa ressurreição? Ressurreição basicamente significa voltar à vida ou passar da vida, passar da morte para a vida. Para a pessoa ressuscitar, ela tem que ter morrido. Então, se nós precisamos ressuscitar, significa que certa vez nós morremos. Então, nós temos que entender o que significa isso, né? Então, em algum ponto da história, o ser humano perdeu a sua vida, ele morreu. E nós temos que entender o conceito bíblico sobre vida e sobre morte. O que a Bíblia explica sobre vida e o que a Bíblia explica sobre morte. Quando nós entendermos isso, vai ficar claro o que significa aquela ressurreição que está prevista na Bíblia para os últimos dias. E também ressurreição que está mencionada na Bíblia que aconteceu na época de Jesus, que fala que muitos santos saíram dos seus sepulcros e ressuscitaram e apareceram a muitos. Nós vamos compreender melhor o significado dessa ressurreição. Então, primeiramente, qual que é o conceito bíblico de vida e morte? Como que a Bíblia explica vida? Como que a Bíblia explica morte? Nós podemos ver uma ocasião em Lucas 9,60, quando um dos seguidores de Jesus pediu permissão para Jesus para que ele fosse enterrar o seu pai que havia morrido. Jesus respondeu para ele em Lucas 9,60, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então, nesse caso, Jesus está considerando que aquela pessoa que está sendo enterrada está morta e ele também está considerando que aquelas pessoas que estão enterrando o morto também estão mortas. Então, o que significa? Nós podemos perceber claramente que Jesus está falando de dois tipos de morte nessa passagem. E é sobre isso que a gente vai discorrer agora nos próximos pontos. Então, certamente o discípulo de Jesus ficou confuso. O que Jesus quer dizer? Aquelas pessoas que estão enterrando meu pai, eles também estão mortos? Então, sobre isso que nós vamos entender. Jesus estava falando sobre morte espiritual e também sobre morte física. Então, quando ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, está falando sobre dois tipos, né? Primeiro, o primeiro tipo de morte tratada no versículo está falando da morte espiritual. E o segundo tipo de morte está falando de morte física. Então, a Bíblia, ela trata sobre dois tipos de morte, dois tipos de vida. Ela fala sobre a morte espiritual e vida espiritual. Ela fala sobre a morte física e a vida física. Então, quando nós falamos sobre morte espiritual, significa que a pessoa está sob o domínio de Satanás. Significa que a pessoa o espírito da pessoa, o homem espiritual, está fazendo a ação de dar e receber e ele está dominado por Satanás. Então, essa pessoa é considerada que está morta. Algumas passagens na Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouco, Apocalipse, por exemplo, fala que és considerado vivo, mas estás morto. Então, certamente a Bíblia está falando sobre morte espiritual e também morte física. Então, o que é uma pessoa viva espiritualmente? É a pessoa que o seu espírito, o seu homem espiritual, está constantemente recebendo amor de Deus. O seu espírito está relacionando com o domínio direto do amor de Deus. Então, essa pessoa está viva espiritualmente. Quando nós olhamos algumas passagens na Bíblia, nós podemos perceber, por exemplo, Apocalipse 3:1, és considerado vivo, mas estás morto. Então, és considerado vivo fisicamente, mas estás morto espiritualmente. Também, João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, nesse caso fisicamente, viverá espiritualmente. João 11:26, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Também Jesus está falando sobre dois tipos de vida e morte. Está dizendo que aquele que em vida física acredita nele, jamais morrerá espiritualmente. Também Lucas 17:33, todo o que procurar salvar a sua vida, nesse caso, vida física,
perderá a vida espiritual. Mas todo aquele que a perder, todo aquele que sacrificar a sua vida física, arriscar a sua vida física por causa de Jesus, encontrará a vida espiritual. Então, muitas passagens na Bíblia estão mostrando que tem a vida física e tem a vida espiritual. Tem a morte física e tem a morte espiritual. A morte física do homem não influenciará sobre a sua vida eterna no mundo espiritual. É isso que quer dizer. Quando a pessoa, mesmo morrendo fisicamente, ela continua viva espiritualmente, no mundo espiritual. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. Então nós entendemos que o conceito bíblico de vida e morte é que existe vida espiritual e morte espiritual, e vida física e morte física. Então nós temos que entender agora qual que foi a morte causada pela queda. Nós sabemos que os seres humanos caíram e Deus avisou que eles morreriam no dia da sua queda. Então, que tipo de morte foi causada com a queda do homem? Será que foi a morte espiritual ou a morte física? Então nós vamos entender alguns pontos. O homem físico, o corpo físico, ele foi criado para poder voltar à terra. Está escrito na Bíblia que ele foi tirado do pó e ele vai voltar ao pó. Isso é um plano original de Deus. Ele não pode viver para sempre dentro do plano original de Deus. Ele não planejou que o homem vivesse fisicamente para sempre na terra. Quando o homem vai para o mundo espiritual, no mundo espiritual ele é eterno. O mundo espiritual é eterno e o homem vivendo no mundo espiritual também é eterno. Ele deve viver para sempre, eternamente no mundo espiritual. Então, o nosso corpo físico, ele é como se fosse uma roupa, ele é uma vestimenta. Em algum momento nós iremos remover a nossa carne. A Bíblia fala que quando Adão morreu com 930 anos, fisicamente, essa não foi a morte causada pela queda, porque como nós sabemos, eles caíram enquanto eles ainda eram jovens, eles eram praticamente adolescentes quando eles caíram, como nós vimos lá na conferência da queda do homem. Então aquela morte de Adão com 930 anos foi a sua morte física, não foi a morte que foi causada pela queda. Se fosse para o homem viver eternamente com o corpo físico em carne, Deus não precisaria criar o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não surgiu depois da queda, mas ele foi uma criação original de Deus. Na verdade, o mundo espiritual foi criado antes. Então, o mundo espiritual, ele não foi criado simplesmente para mandar as pessoas para lá, que passaram a morrer depois da queda, mas foi uma criação original de Deus. Então, nós podemos compreender que a morte causada pela queda, com certeza não foi o fim da vida física, mas foi a questão da morte espiritual, onde o espírito do ser humano passou a ser dominado por Satanás. Então, quando nós estamos com o nosso corpo físico na Terra, nós temos um limite tanto de tempo quanto espaço. O nosso corpo físico cansa, ele tem vários limites. Então, a expressão do amor está limitada pelo corpo físico. Então, o corpo físico, como ele tem os seus limites, a expressão do ser humano praticar o seu amor, dar o seu amor para os outros, viver o amor de Deus, está, de certa forma, limitada pela nossa limitação física. Quando o homem vai para o mundo espiritual, depois da sua morte física, lá no mundo espiritual, ele foi criado, né, para viver eternamente, ele pode praticar o seu amor mais livremente. Lá não tem um limite de tempo e de espaço. Então, o homem decaído na terra, ele é ignorante dessa questão, ele tornou-se ignorante desse fato devido à queda. Por isso, os homens decaídos são fortemente apegados à vida física e as pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte, porque não sabem desta outra realidade, não conhecem sobre essa realidade do mundo espiritual, que originalmente deveria ser um mundo onde o ser humano viveria eternamente feliz, com mais liberdade para exercer o seu amor original. Então, nós temos um exemplo para poder compreender, né, com relação ao homem físico e ao homem espiritual. Imagina a vida de uma lagarta aqui na terra. Enquanto ela está no solo, ela está relutante em morrer, ou seja, em entrar no casulo, porque ela não conhece a realidade do que vai acontecer com ela depois. Mas o que acontece? Ela vai se transformar numa borboleta e ela vai conseguir desfrutar da fragrância das flores e também da doçura do mel. Comparando a vida de uma borboleta com a vida de uma lagarta, o que vocês preferem ser, uma borboleta ou uma lagarta? Certamente a borboleta tem mais liberdade. Pode-se dizer que ela tem até mais felicidade, mais liberdade para exercer para seguir a sua vida, né? Então, o homem espiritual é a mesma coisa com relação ao homem espiritual ao homem físico. O homem decaído não sabe
exatamente, né, sobre esse outro mundo espiritual, não conhece claramente, mas esse mundo espiritual que o homem deve ir, ele deve ter muito mais liberdade, viver de uma forma mais ampla no mundo espiritual. Então, mas pelo fato do ser humano ser ignorante sobre isso, ele é apegado à sua vida física e por isso ele tem medo da morte. Então, se não tivesse acontecido a queda, ou seja, no mundo original, o mundo espiritual seria um mundo belo e feliz, onde o ser humano estaria ansioso para ir, porque ele sabia que seria um mundo belo e feliz, onde ele desfrutaria de mais liberdade, inclusive. O homem, originalmente, se não tivesse acontecido a queda, as pessoas podiam comunicar livremente com os homens espirituais. Então significa que a morte física não seria a separação dos entes queridos. Então, quando um avô, um tio, algum parente morre, as pessoas ficam tristes hoje, porque é uma separação da família, mas no mundo original, como as pessoas poderiam comunicar diretamente, livremente com o mundo espiritual, assim como se estivesse comunicando com o mundo físico, hoje as pessoas não sentiriam aquele medo da morte, não sentiriam aquele pesar, aquela tristeza por causa da morte, porque isso não significaria a separação dos seus parentes que morreram. Então, assim deveria ser o mundo original. O plano original de Deus foi assim. Nós sabemos que depois da queda, a realidade do mundo espiritual mudou muito, mas originalmente Deus planejou para ser dessa forma. Então, qual foi a morte causada pela queda, depois de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como está escrito em Gênesis 2,17? Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Deus disse que se Adão e Eva comessem, eles iriam morrer. Qual foi a morte causada pela queda? Se Adão e Eva tivessem morrido naquele dia, como que eles tiveram filhos? Porque a queda de Adão e Eva foi antes deles terem os seus filhos, Caim, Abel, Sete. Então, como que eles tiveram filhos se eles tivessem morrido fisicamente naquele dia? Eles continuaram a sua vida na terra, multiplicaram filhos e produziram a sociedade humana corrupta, produziram um mundo pecaminoso que nós vivemos hoje. Então, a morte causada pela queda não foi o fim da vida física do ser humano, mas foi o fato que o ser humano caiu do domínio do amor de Deus para o domínio de Satanás. O espírito do ser humano passou de ser dominado por Deus para ser dominado por Satanás. Quando nós vemos algumas passagens na Bíblia, como João 3,14, está escrito: quem não ama permanece na morte. Significa que o espírito permanece dominado por Satanás. Também Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Também Romanos 8,6, inclinar-se para a carne é morte, mas inclinar-se para o espírito é vida e paz. Quando nós vemos essas passagens, nós podemos entender sobre a questão da morte espiritual. Depois da queda do homem, Adão e Eva morreram espiritualmente e todo ser humano decaído está numa situação de morte espiritual também. Então o ser humano precisa ressurreição por causa disso, porque nós estamos na situação de morte espiritual. Desse ponto de vista, então, o que significa a ressurreição? Qual que é o significado de ressurreição? Então, a morte causada pela queda, a interpretação literal, até os dias de hoje, sem o conhecimento, através do princípio, é que o corpo físico, tendo tornado-se pó, tendo voltado à terra, o corpo físico vai ressuscitar e voltar para o seu estado original fisicamente. Essa é a forma literalmente compreendida até os dias de hoje. O corpo humano, uma vez tornado pó, não pode ser ressuscitado ao seu estado original. E também não será necessário ao homem espiritual tomar de novo o seu corpo físico, uma vez que existe um grande mundo espiritual, um vasto mundo espiritual, onde ele deve ir e permanecer lá para sempre. Então não tem necessidade, fisicamente falando, cientificamente falando, aquele corpo do ser humano que já está decomposto, as suas células passou a fazer parte daquele ambiente ali onde ele foi enterrado, por exemplo, não tem como se reconstituir e voltar para o seu estado original fisicamente. Então, essa interpretação literal do que significa ressurreição não condiz literalmente, não condiz exatamente o que é a ressurreição. Então, o que significa a ressurreição em si? A ressurreição são os fenômenos que ocorrem no processo da restauração do homem, onde o seu espírito ele passa do domínio de Satanás para o domínio direto do amor de Deus. Então, ressurreição, na verdade, é os fenômenos que vão acontecendo nesse processo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados
e fazendo-nos cada vez melhores no dia a dia, praticando boas ações, amando o nosso próximo, praticando as palavras da Bíblia, praticando as palavras de Jesus, nós estamos nos aproximando da ressurreição. Então nós estamos nos ressuscitando diariamente, constantemente, de acordo com as nossas atitudes. Por outro lado, se nós fizermos atitudes erradas também, nós estamos morrendo espiritualmente. Quando nós lemos a passagem de João 5:24, nós podemos entender: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então, ressurreição significa sair do seio de Satanás, do domínio de Satanás pela crença em Jesus, e voltar ao seio do domínio do amor de Deus. Então Jesus ele veio nessa posição de dar vida eterna para o ser humano, como está escrito em João 5:24. Aquele que crê em Jesus e pratica suas palavras, ele tem direito à vida eterna, mas não significa que ele tenha direito à vida eterna fisicamente. Por exemplo, você acha que aqueles discípulos de Jesus, os 12, eles acreditavam em Jesus ou não? Com certeza eles acreditavam. E aqui está dizendo, aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Mas eles não estão vivendo fisicamente eternamente até os dias de hoje. Então, significa claramente vida eterna no sentido espiritual. Eles estão vivos espiritualmente junto com Jesus no paraíso, no mundo espiritual. Então, não ocorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Significa que, acreditando em Jesus, as pessoas podem ressuscitar espiritualmente. Esse é o significado da ressurreição. 1 Coríntios 15:22, assim como todos que morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer que, devido à queda de Adão, o ser humano morreu espiritualmente. Jesus veio para dar o renascimento, para ressuscitar o homem espiritualmente. Ressurreição é voltar à linhagem celeste através de Cristo, saindo da morte causada pela queda e pela linhagem satânica originada com a queda de Adão e Eva. Então, morte significa, vida significa... ressurreição significa sair da morte causada pela queda e voltar à vida através de acreditar em Cristo. Então nós entendemos que ressurreição é ressurreição espiritual. Então nós vamos compreender agora como é que a ressurreição muda o ser humano. Será que acontece alguma transformação física no homem quando ele é ressuscitado ou não, quando ele está vivo espiritualmente ou quando ele está morto espiritualmente? Nós vamos compreender sobre esse tema agora. Então, Adão, quando ele morreu espiritualmente devido à queda, não houve mudança muito grande no seu corpo físico. Se houve alguma mudança, alguma diferença física, talvez poderia ser simplesmente o semblante dele que ficou mais triste, ou pode ser decepcionado, frustrado, mas não houve uma mudança física no corpo dele, mas apenas no espírito. Nós podemos ver também, quando nós lemos Marcos 14:44, está escrito: Olá, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Então nós sabemos naquele acontecimento, quando os soldados romanos prenderam Jesus, que Jesus fisicamente ele era igual, parecido com seus discípulos. Tanto é que Judas Iscariotes teve que dizer para aqueles soldados que eu vou dar um sinal para vocês, quem que é Jesus. E Jesus estava vivo espiritualmente, o Espírito de Jesus estava vivo espiritualmente, diferente da situação dos seus discípulos naquela época. Então, só que fisicamente não tinha diferença nenhuma. Então, não há mudança física no ser humano. Externamente eles não tinham diferença. Ressurreição espiritual através de Jesus, mas fisicamente continua o mesmo. Então, como que a ressurreição muda o ser humano? Nós já entendemos que a ressurreição muda apenas no aspecto espiritual. Fisicamente, a única coisa que acontece é que o corpo físico permanece o mesmo, mas ele passa de ser moradia de Satanás para ser o templo de Deus. Então, é o significado do corpo físico que muda, mas não há uma mudança. Por exemplo, a pessoa fica mais alta ou mais baixa, ou mais gorda ou mais magra, ou mais escura ou mais clara. Isso não acontece devido à ressurreição. Claro que o seu semblante pode mudar, mas isso não é uma mudança no seu corpo físico, no seu DNA, cientificamente não acontece, mas apenas no espírito. Quando o espírito passa do domínio de Satanás para o domínio de Deus, o espírito vai ficando brilhante, o espírito vai ressuscitando, e essa é a única mudança real, literal, que a ressurreição causa no ser humano. Não causa transformação física no nosso corpo. Então, como que acontece então a providência da ressurreição?
Nós sabemos que todo o trabalho de Deus para salvar o ser humano decaído, dar renascimento, ressuscitar o homem decaído, deve passar pelas leis, dos princípios da restauração, que nós vamos estar estudando na segunda parte desse conteúdo, do princípio divino. Então, quais são essas leis? Como funciona a ressurreição? Não é simplesmente assim, Deus de repente pega o homem decaído e através de um milagre, ele tira o homem decaído e leva para o seu amor. Se fosse assim, Deus ele tem poder e tem amor para ter feito isso com toda a humanidade. A humanidade permanece ainda no estado decaído e isso não é vontade de Deus, ele está simplesmente esperando passar um tempo. Na verdade, Deus é um pai de amor que está desesperado para que o mais rápido possível ele possa restaurar os seus filhos. Então, não depende só de Deus pegar o homem aqui, decaído, levar para o seu estado original, ressuscitar ele. Mas existem leis, princípios que o ser humano tem que estar cumprindo a sua parte, a sua responsabilidade também. Então, como que se realiza, como que se cumpre essa providência da ressurreição? Nós podemos dar 4 pontos que são chamados princípios da ressurreição para entendermos como que acontece a providência da ressurreição. Primeiro, a providência da ressurreição significa restaurar e recriar o ser humano. Então, quando nós falamos ressurreição, restauração, renascimento, na verdade está se referindo praticamente aos mesmos fenômenos, às mesmas coisas, porque é tirar o ser humano do estado decaído, voltar o ser humano para o estado original. E o primeiro princípio da ressurreição, ou a primeira lei da ressurreição, é que o ser humano ressuscita através do benefício da idade, ou podemos dizer, o mérito da época, o mérito da idade. O que significa isso? Significa que de acordo com as realizações das gerações passadas, das figuras centrais do passado, dos personagens históricos do passado, as pessoas podem receber o mérito espiritual depois. Um exemplo disso, as pessoas antes de Jesus, elas não podiam ressuscitar no nível até chegar no paraíso, elas não podiam receber a salvação espiritual. Mas as pessoas que vieram depois de Jesus já receberam o benefício da idade, o benefício da época, que elas podem ressuscitar espiritualmente, e de acordo com seus esforços, elas têm a possibilidade de chegar até o paraíso com Jesus. Então isso chama benefício da idade. Nós herdamos o mérito das gerações anteriores e podemos aplicar isso na nossa vida. Por algum motivo, de algum modo, esse benefício da idade pode se tornar as coisas mais fáceis para realizar, por exemplo, do que em eras anteriores. Esse é o primeiro ponto, o primeiro princípio da ressurreição, benefício da época ou da idade. Segundo, é pela crença e prática da palavra de Deus. Então, para ressuscitar, o ser humano tem que ter a palavra de Deus, não dá para ressuscitar de repente, sozinho, porque a ressurreição, como nós vimos, é o espírito do ser humano vai se elevando do estado decaído para o estado original. O espírito do ser humano vai sair do domínio de Satanás para entrar no domínio de Deus. E isso só é possível quando Deus dá a sua palavra como sua porção de responsabilidade e o ser humano crê e pratica essas palavras de Deus como sua porção de responsabilidade humana. Então, através da crença e prática nas palavras de Deus. Esse é o motivo porque de época em época Deus está dando novas palavras de verdade. Ele deu as palavras das leis do Antigo Testamento para ressuscitar o ser humano até certo nível. Depois ele deu as novas palavras de verdade através de Jesus do Novo Testamento para ressuscitar o ser humano até o nível de paraíso, como nós vamos ver mais adiante. E, através da volta de Cristo, terão novas palavras de verdade que será capaz de ressuscitar o ser humano completamente até o nível de reino dos céus. Mas, absolutamente, precisa a palavra de Deus. Se o homem não estiver buscando, estudando as palavras de Deus, o ser humano não pode ressuscitar. Esse é um dos motivos que todas as religiões nos incentivam a ler a Bíblia, estudar as palavras de Deus e praticar isso para que nós possamos melhorar espiritualmente, para que nós possamos ressuscitar. O terceiro princípio da ressurreição é que o homem só pode ressuscitar através da vida física na terra. Então parece até um tipo de ironia, né? A pessoa só pode ressuscitar se ela estiver viva. Ela tem que ter o corpo físico na terra para que ela possa ressuscitar. Porque, como nós vimos no princípio da criação, seção 6, o homem físico, ele manda elementos de vitalidade para o seu espírito. Então, se ele não tem o corpo físico na terra, o ser humano não consegue melhorar o seu espírito. Aí aquelas pessoas que já morreram e foram ao mundo espiritual não têm mais o corpo físico.
também tem uma forma das pessoas ressuscitarem. Nós vamos ver mais adiante, mas é um processo mais difícil, mais demorado, inclusive. Então, enquanto nós temos corpo físico na terra, nós temos a oportunidade preciosa de ressuscitar o nosso espírito, mas tem que ter o fundamento do corpo físico na terra. Terceiro ponto, o ser humano ressuscita através dos 3 estágios ordenados. O crescimento do ser humano também, como eu disse, não ocorre de forma automática, mas não ocorre de forma desregrada ou de uma forma automática. Deus simplesmente pega ele e leva para o céu, mas passa por estágio de formação, até certo nível, depois crescimento, depois aperfeiçoamento. Segue aqueles 3 estágios ordenados. Lembrando do princípio da criação, Deus faz a sua providência através do número 3. Então, a ressurreição do ser humano também acontece através dos 3 estágios ordenados do período de crescimento, de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, como nós entendemos agora as regras, as leis ou os princípios da ressurreição, nós vamos entender agora como que acontece a ressurreição das pessoas que estão na terra, depois das pessoas que estão no mundo espiritual, daquelas pessoas que estão no mundo espiritual e são espíritos bons, são pessoas boas, e daquelas pessoas que estão no mundo espiritual e são espíritos maus. Nós vamos entender claramente como é possível acontecer a ressurreição de todos eles, e nós vamos compreender principalmente que nós estamos envolvidos em todos esses processos, na ressurreição nossa, na ressurreição das pessoas da terra, na ressurreição das pessoas do mundo espiritual, tanto as pessoas boas quanto as pessoas más que estão no mundo espiritual. A providência da ressurreição para os homens terrenos. Nós vamos entender como que as pessoas que estão na terra podem ressuscitar. Nós sabemos que Adão e Eva deveriam ter crescido até chegar à perfeição, mas eles caíram, tornando-se pessoas decaídas. Então, aquele período de tempo de 2000 anos de Adão até Abraão era o período para criar um fundamento para a ressurreição do ser humano. Então, as pessoas que ressuscitaram depois de Abraão até o tempo de Jesus, elas ressuscitaram até o nível de espírito de forma. Eles iam para o mundo espiritual no estágio de espírito de forma. É chamado ressurreição no estágio de formação. Era a idade da justificação pelos atos, pelo que as pessoas faziam na época do Antigo Testamento. Logo depois de Jesus, abria um caminho para a ressurreição, onde as pessoas podiam ressuscitar até o nível de espírito de vida, onde as pessoas podiam entrar no paraíso, como o próprio Jesus disse, né? Então, através da justificação pela fé, as pessoas tendo fé em Jesus, nas palavras de Jesus, as pessoas podem ressuscitar até o nível de espírito de vida. E quando acontecer a volta de Cristo na época do seu segundo advento, as pessoas poderão ressuscitar, entrar até o domínio direto de Deus, chegarem à perfeição, através de seguir e servir o Senhor do segundo advento. E através disso eles poderão entrar no reino do céu. Então, como nós dissemos, aquele período de tempo entre Adão e Abraão é chamado de idade providencial para o fundamento da restauração. Como o ser humano fracassou na sua porção de responsabilidade humana, a providência teve que ser prolongada. Então a providência da ressurreição ela somente começou a partir de Abraão. Antes de Abraão, o ser humano não ressuscitava. Então, de Abraão até Jesus, essa época chama idade providencial para a ressurreição no estágio de formação. É onde as pessoas, através dos seus atos, né, a sua porção de responsabilidade é acreditar e praticar as palavras do Antigo Testamento. Por isso elas poderiam ser justificadas perante Deus e o seu espírito pode chegar até o nível de espírito de forma no mundo espiritual. Elas podiam ressuscitar através das práticas da lei do Antigo Testamento e alcançar o nível de espírito de forma. Então, após a morte física, essas pessoas que passaram para o mundo espiritual, que alcançaram esse nível enquanto estavam em vida, elas podem viver no mundo espiritual chamado espírito de forma. O período de tempo de 2000 anos de Jesus até a volta de Cristo, até a volta do seu segundo advento, é chamado de idade providencial para a ressurreição no estágio de crescimento. É a idade do Novo Testamento, onde a porção de responsabilidade humana é acreditar e praticar as palavras de Jesus do Novo Testamento. É a idade da justificação pela fé. Tendo fé nas palavras de Jesus, as pessoas têm a possibilidade de ressuscitar até o nível de espírito de forma, ou seja, podem entrar no paraíso, como o próprio Jesus falou, como o próprio Jesus disse. As pessoas dessa época, através da fé no Evangelho, podiam alcançar a ressurreição até o nível de espírito de vida e quando elas morrerem, elas conseguem entrar no paraíso.
E o último período da providência, que é o período a partir da volta de Cristo, né, é chamado de idade providencial para a ressurreição no estágio de aperfeiçoamento. É a época onde as pessoas podem ressuscitar tanto no espírito quanto no corpo e assim completar a providência da ressurreição. Nesse período, as pessoas elas podem ressuscitar até o nível de espírito divino. Elas podem entrar até o nível do reino dos céus, seguindo as palavras de nova verdade do Senhor de segundo advento. Então, as pessoas dessa época, elas podem ressuscitar através de ter fé e seguir e servir o Senhor de segundo advento. Então, a porção de responsabilidade na época da volta de Cristo não é simplesmente ter fé ou simplesmente fazer alguma coisa que Deus pediu, ou que a Bíblia pediu, ou que Jesus pediu. Mas a porção de responsabilidade, primeiro, é acreditar nas palavras do completo testamento que Cristo irá trazer nos últimos dias e servir diretamente ao Senhor de segundo advento. Esta é a forma que o ser humano pode ressuscitar até o nível de espírito divino. Ele pode entrar no reino dos céus. Então, essas pessoas que morrerem depois de alcançarem o nível de espírito divino, elas vão para o reino do céu no mundo espiritual, porque o reino do céu na terra é a região terrena em que o povo do nível de espírito divino habita. Todas aquelas pessoas que conseguiram ressuscitar até o nível de espírito divino, elas vivem no reino dos céus aqui na terra, mesmo com seus corpos físicos. Então, quando essa pessoa aperfeiçoada, que habita no reino do céu na terra, sai do seu corpo físico através da morte física, ela vai viver no reino do céu, que é a região do mundo espiritual onde os espíritos divinos podem habitar. Então, o que a pessoa praticar na terra é o que ela vai levar depois para o mundo espiritual. Então, através da volta de Cristo do seu segundo advento, vai abrir o caminho para que o ser humano possa entrar no reino do céu. Quando nós olhamos a situação do céu e paraíso, o que significa? Devido à morte de Jesus na cruz, como nós já estudamos, né, na missão do Messias, não foi possível realizar o reino do céu. Ninguém alcançou o nível de espírito divino. Então não foi possível realizar o reino do céu na terra, nem no céu. Então, se Jesus tivesse feito o reino do céu na terra como ele planejou, o reino do céu no mundo espiritual também seria feito e as pessoas teriam chegado a viver no reino dos céus como espírito divino. Mas como Jesus morreu na cruz, o reino do céu na terra não foi realizado, então o reino do céu no céu, ou seja, no mundo espiritual ainda permanece vazio. Então não tem nenhuma pessoa que pode viver ainda no reino do céu, que alcançou o nível de espírito divino, que realizou as três grandes bênçãos completamente. Então a situação do reino do céu hoje é que ele permanece vazio. Então, e relacionado ao paraíso, o que significa? Enquanto Jesus viu que tinha a possibilidade de realizar o reino do céu, ele começou a falar do reino do céu. Mas na hora da morte, quando ele viu que não tinha mais possibilidade, ele começou a falar sobre o paraíso. Como nós vimos em Mateus 23:13, Jesus falou, fariseus, hipócritas, líderes, vocês fecharam o reino dos céus para vocês não entraram e também não estão deixando os outros entrarem. Jesus mencionou claramente que o reino do céu foi fechado, e esse reino do céu fechado permanece até quando o Senhor do segundo advento abrir, até quando a volta de Cristo abrir o reino do céu. Então, devido à morte de Jesus na cruz, somente foi possível entrar no paraíso. Foi quando Jesus disse em Lucas 23:43 para aquele ladrão que estava crucificado junto com ele, que amanhã mesmo você estará comigo no paraíso. Ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, Jesus esclareceu ali que o reino do céu não tinha sido possível realizar, mas somente o paraíso. Então, o paraíso é como se fosse uma sala de espera, é onde as pessoas que alcançaram o nível de espírito de vida, através da crença em Jesus, permanecem aguardando que o reino do céu seja aberto. Isso é a definição do paraíso, é como se fosse um tipo de sala de espera para depois entrar no reino do céu. Quando nós lemos Atos 2:17, está escrito sobre os fenômenos espirituais que vão acontecer nos últimos dias. Então, está escrito, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Também 1 João 2:18, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então, a Bíblia está prevendo fenômenos espirituais para os últimos dias e também está prevendo até o aparecimento
de anticristos. Por que será que a Bíblia está prevendo esses acontecimentos para os últimos dias? O que a ressurreição que nós estamos tratando tem a ver com essas duas passagens bíblicas que está falando que as pessoas acontecerão fenômenos espirituais e também acontecerão aparecimentos de anticristos. Então, os últimos dias eles acontecem naquela mesma linha da queda onde Adão e Eva caíram. Nós vimos que Adão e Eva deveria chegar ao estado do domínio direto de Deus, a perfeição, mas eles caíram. Então, quando o ser humano vai crescendo e chega novamente naquele alto grau do nível, né, de crescimento, nós podemos perceber que ali é que vai acontecer os últimos dias. Ali é que as pessoas vão receber o Cristo, o Senhor do segundo advento. Então, quando as pessoas chegarem espiritualmente nesse nível, muitos fenômenos espirituais poderão acontecer, como nós vamos ver agora em seguida. Então, o que significa isso? As pessoas irão ter muita comunicação espiritual. Adão e Eva, quando eles estavam na linha da queda, antes da queda, eles podiam comunicar com Deus e com o mundo espiritual livremente. Então, quanto mais o ser humano se aproxima dessa linha onde Adão e Eva caíram, né, no alto grau ali do estágio de crescimento, as pessoas vão aumentando a sua sensibilidade espiritual também. Então, essas pessoas que aumentarem a sua sensibilidade espiritual, elas poderão receber algum tipo de revelação do céu. Por exemplo, você é um Senhor. De repente, a pessoa poderá sentir essa revelação de Deus no mundo espiritual, dizendo para ela, você é um Senhor, ou você é o Senhor. Então, aqueles que alcançaram um certo nível espiritual, semelhante àquele que Adão e Eva tinham, elas poderão receber esse tipo de revelação, esse tipo de sentimento. Por exemplo, só que a missão dessas pessoas é parecida com a missão de João Batista. Elas devem preparar o caminho para o Senhor do segundo advento. Essa é a missão, porque essas pessoas recebem essa palavra. Então, as pessoas elas são preparadas, podem ser líderes, né, preparados, que estão fazendo um bom trabalho na sua área, e essas pessoas receberão essa revelação. Só que, sem o entendimento correto do princípio, essas pessoas poderão interpretar e colocar tudo a perder, achando que Deus está dizendo que elas são a volta de Cristo, ou que elas são o Senhor do segundo advento. Na verdade, o que Deus quer dizer com você é o Senhor, é que a pessoa está chegando naquele nível onde Adão e Eva tinham o direito de dominar sobre a criação. Então, por esse motivo, ela recebe essa inspiração do mundo espiritual. Esse fenômeno acontece para muitas pessoas que atingem um alto nível espiritual, recebem a revelação de Deus que você é um Senhor. Se essas pessoas não entenderem o princípio, elas podem cair no erro de achar que elas são o Senhor do segundo advento. Então significa que cada um é uma autoridade, mas apenas na sua área de atuação. Elas são um Senhor como representantes para preparar o caminho do Senhor do segundo advento. Elas não são o Senhor do segundo advento em si. Também a Bíblia fala sobre o aparecimento do falso Cristo, porque essas pessoas que receberão a revelação de que você é um Senhor, elas poderão entender que elas são o Cristo do segundo advento. Elas poderão criar grupos, criar religiões e começar a declarar a si mesmo como Senhor do segundo advento. Essa é a razão porque na Bíblia está dizendo que tem que ter cuidado nos últimos dias com o aparecimento dos anticristos. Por causa desse fenômeno espiritual dos últimos dias, poderá acontecer, né, esse tipo de fenômenos espirituais. Então Deus, Ele dá a sua palavra de verdade, a nova palavra de verdade. Muitas pessoas estão preparadas para receber essa palavra, para poder ajudar ao Senhor do segundo advento. Nos últimos dias, outros fenômenos que acontecerão muitos conflitos e confusões, porque o nível de espiritualidade das pessoas, o seu caráter, a sua fé, elas serão diferentes, elas são diferentes. Então, de acordo com o nível de comunicação com o mundo espiritual, essas pessoas receberão revelações diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, pode fundar um grupo religioso e começar a receber revelação de Deus, que você é o melhor, você é bom, você é forte, você está fazendo um bom trabalho. E essa pessoa poderá entender que Deus relaciona só com ela e dá a palavra só para ela. Mas outro líder também, de boa consciência, de bom coração, também começa a receber as mesmas mensagens de Deus, de que você é bom, você é o Senhor, você é o melhor na sua área. Mas essas pessoas poderão entrar em conflito entre si, porque a revelação que Deus dá para cada uma delas é diferente, porque elas estão atuando em áreas diferentes, com o seu nível de espiritualidade, o seu caráter, a sua fé são diferentes. Então,
os níveis que elas comunicam com o mundo espiritual também são diferentes. Então pode haver um tipo de conflito. Por exemplo, duas pessoas ou dois líderes religiosos fortes, com bastante poder espiritual e força espiritual para fazer coisas boas para Deus, eles podem estar em conflito um com o outro e um está achando que o outro está errado. Por quê? Porque está previsto esses fenômenos para os últimos dias. Nós vemos isso hoje, nós vemos pastores, vemos líderes, por exemplo, religiosos, que têm muita força, que têm igrejas grandes e que está fazendo um bom trabalho. Mas ele considera que a outra igreja, que também pode ser grande, fazendo um bom trabalho igual ele mesmo, considera que essa outra igreja é do mal ou é do lado de Satanás. Então esses fenômenos estão previstos que iria acontecer nos últimos dias por causa da ressurreição do ser humano. Então as pessoas receberão revelação de que você é o melhor, para poder incentivar, para que ela possa fazer o melhor dentro da sua área de atuação. Então se a pessoa está lidando com a área mais religiosa, naquele ponto ela é a melhor. Se a pessoa está lidando, por exemplo, com a área social, naquele ponto ela é considerada a melhor. Se a pessoa está lidando com outros tipos de áreas, como, por exemplo, o ambiental ou qualquer uma outra, ela poderá receber a inspiração de que ela é a melhor naquele ponto. Mas não significa que ela seja o Senhor do segundo advento e não significa que ela seja a única boa e que os outros não prestam. Pelo contrário, Deus está trabalhando com várias pessoas, como João Batista, para preparar um bom caminho para a volta de Cristo, para que Cristo possa utilizar de todas as áreas da sociedade para poder transmitir as suas palavras. Outro fenômeno espiritual que deve acontecer nos últimos dias é o teste e tentação dos líderes, daquelas pessoas, principalmente, não somente líderes, mas daquelas pessoas que atingiram um certo nível espiritual. Então, quando as pessoas chegam no nível de aperfeiçoamento do estado de crescimento, elas recebem o mesmo teste que Adão e Eva receberam. Aquele teste, aquela força do amor que nós vimos na queda do homem, que é mais forte que o princípio, Satanás usa aquele mesmo poder, aquela força espiritual, para aquelas pessoas que tiverem crescidas espiritualmente. Então, esses líderes, se eles não tiverem um entendimento do princípio divino, será extremamente difícil superar essa tentação, sem uma compreensão das palavras de verdade. Então, lamentavelmente, muitas pessoas não têm superado esse tipo de teste, anulando em um só instante todas as realizações obtidas através de anos e anos de devoção e de esforço. Essas pessoas com dom espiritual só podem cumprir suas missões através de conhecer a nova verdade. Então elas devem entender a sua posição e missão providencial corretamente. Então esse fenômeno também nós estamos vendo. Quantos líderes religiosos a gente vê, às vezes na mídia, ou nossa própria experiência de vida, que acabaram perdendo as suas posições por tentações, questões sexuais, algum tipo de escândalos. Isso nós já estamos vendo hoje, esses fenômenos que a Bíblia está profetizando para os últimos dias. E agora nós estamos entendendo a razão por que acontece isso. É porque quando as pessoas chegam num certo nível espiritual, aproximando do nível que Adão e Eva estavam antes da queda, Satanás vai dar o mesmo nível de teste, com o mesmo padrão de teste para aquelas pessoas. Então, de algum ponto de vista, esse teste é chamado de Golgotá espiritual. Golgotá é aquele local da crucificação de Jesus, é aquele local mais difícil da vida de Jesus, foi ali. Esse pode se tornar o lugar mais difícil da vida de uma pessoa religiosa, porque por mais realização que ela tenha, por mais amor a Deus que ela tenha, por mais elevada espiritualmente que ela seja, quando Satanás dá esse teste pesado para a sua vida, igual aconteceu com Adão e Eva, pelo fato da força do amor ser mais forte que a força do princípio, essa pessoa pode perder a sua posição e pode cair espiritualmente, anulando todas as suas realizações que ela fez durante todo o seu tempo de vida. Então é muito importante nós entendermos que nós estamos vivendo nessa época onde esses fenômenos espirituais já estão acontecendo em todos os lugares e no mundo inteiro. Providência da ressurreição para os homens terrenos. O que significa a primeira ressurreição? Então nós sabemos que se os cristãos unirem completamente com o Senhor do segundo advento na sua volta, eles poderão participar da primeira ressurreição. Então aquelas pessoas que acreditarem e servirem ao Senhor do segundo advento e cooperarem com as suas obras para fazer condição de indenização, para restaurar o mundo, condição de indenização mundial, essas pessoas vão aperfeiçoar o Espírito Divino, liquidando o seu pecado original. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição que possibilita o cumprimento da finalidade da criação de Deus pela primeira vez.
desde o início da história da providência da restauração de Deus, através da providência do segundo advento. Então, quando Cristo voltar, aquelas pessoas que primeiro se unirem a Ele e seguirem, servirem, essas pessoas participarão da primeira ressurreição. Essas pessoas poderão eliminar os seus pecados originais. Está escrito em Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então, essas pessoas poderão participar da primeira ressurreição junto com Cristo no segundo advento. Essas pessoas que seguirem e servirem primeiro ao Senhor do segundo advento na sua volta. A providência da ressurreição para os homens espirituais. Então, como acontece a ressurreição para as pessoas que já morreram, não têm mais o seu corpo físico? Só recapitulando o que nós vimos até agora, a ressurreição do homem que tem o corpo físico na terra acontece através da sua própria vida, quando ele faz uma vida devota a Deus, estudando as palavras de Deus, fazendo boas ações, eliminando os seus pecados, resolvendo as suas naturezas decaídas, aqueles costumes que nós herdamos da queda do homem, quando ele leva uma vida de bondade, altruísmo, vivendo pelo bem dos outros, eles conseguem a ressurreição, porque o seu corpo físico pode mandar elemento de vitalidade para o seu espírito e ele vai crescer, ressuscitar e desenvolver. Mas, e como acontece a ressurreição para as pessoas que já perderam o seu corpo físico? Nossos antepassados, bisavós, tataravós, que já estão no mundo espiritual, como que acontece a ressurreição para eles? Lembrando daquela passagem bíblica onde Deus disse que Ele quer que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Isso inclui também os trilhões de pessoas que existem no mundo espiritual. Então, Deus também preparou uma forma para que os homens espirituais possam ser ressuscitados. Então, nós vamos entender agora como que acontece a ressurreição dos homens espirituais. Primeiro, vamos ver. Imagina um caso, nós colocamos aí no gráfico, pessoa A. É uma pessoa que está com seu corpo físico na terra e o seu nível de espírito chegou até certo nível espiritual, como nós podemos ver aí por esse ponto amarelo. Essa pessoa A, ela perde o seu corpo físico e o seu espírito não mais pode desenvolver, porque não está recebendo mais elemento de vitalidade, ela se torna um homem espiritual. Então, o que Deus permite acontecer? Deus permite que esse espírito que está no mundo espiritual, ele aproxima de uma outra pessoa que tem o seu corpo físico na terra, que tem mais ou menos o mesmo tipo de crescimento que ele, e essa pessoa do mundo espiritual, ele vai cooperar e ajudar aquela pessoa que está na terra, mais ou menos com o seu mesmo nível espiritual, trabalhando junto com ela, através da ação de dar e receber, ela vai receber elemento de vitalidade. E esse elemento de vitalidade vai fazer com que os dois possam crescer. Então, essa pessoa B, que tem o seu corpo físico na terra, faz boas ações e envia elemento de vitalidade, e o espírito que está ajudando pode crescer junto com o homem terreno aqui na terra. Então, o espírito dos dois vai evoluir, tanto da pessoa que está na terra, quanto da pessoa que está no mundo espiritual. Essa é a única forma de que a pessoa que está no mundo espiritual pode ressuscitar. Então, como nós estamos com o nosso corpo físico aqui na terra, nós podemos perceber que muitas pessoas espirituais dependem de nós. Pode ser nossos parentes espirituais que já estão no mundo espiritual. Muitas vezes eles não cresceram tudo que tinha que crescer na terra. Então eles aproximam de nós aqui na terra para que o nosso crescimento produza o seu crescimento também. Então, na verdade, quando nós levamos uma vida do bem, tentando evitar uma vida de pecado, tentando fazer boas condições para Deus, boas ações, nós estamos elevando espiritualmente não só a nós mesmos, mas também estamos ressuscitando os nossos antepassados, por exemplo, aqueles espíritos que já estão no mundo espiritual, que não têm mais o seu corpo físico na terra. Então, é importante nós sabermos que o nosso crescimento influencia também o crescimento de outras pessoas que estão no mundo espiritual. Está escrito em Judas 1,14, nos últimos dias o Senhor virá com milhares de seus santos. Quer dizer, muitas pessoas do mundo espiritual virão para ajudar as pessoas que estão na terra. Então, por qual método acontece, né, essa ressurreição no mundo espiritual? Então, quando uma pessoa aqui na terra, ela faz muitas condições chamadas de atividades espirituais, como oração, jejum, estuda, né, a palavra divina, a palavra de Deus, essa pessoa estabelece uma base recíproca com o homem espiritual, com o espírito do mundo espiritual. E esse espírito começa uma ação de dar e receber com ela.
se ele for um espírito mais forte, ele também vai beneficiar a pessoa na terra. Então, existe uma ação de dar e receber entre as pessoas do mundo espiritual e as pessoas do mundo físico. Não é simplesmente que as pessoas da terra, elas fazem boas ações para beneficiar as pessoas do mundo espiritual, mas elas também recebem benefício das pessoas espirituais. Se esse espírito que aproximar da pessoa, depois que ela fizer muitas condições, uma base recíproca, se for um espírito bom, um espírito forte, esse espírito pode dar poder à pessoa aqui na terra para curar, inclusive curar doenças físicas, para dar revelações, para fazer profecias, inclusive mostrar a realidade do mundo espiritual. Então, na verdade, quando nós vemos alguns fenômenos, né, de cura, às vezes uma pessoa faz oração no outro ali, cura um tipo de câncer ou um tipo de doença, isso é claramente possível através desse princípio da ressurreição, onde um espírito mais forte vem ajudar uma pessoa que está aqui na terra. Essa pessoa ganha mais força, ela ganha mais força espiritual, ela pode até curar algum tipo de doença, ela pode fazer maravilhas aqui na terra, literalmente. Então esse espírito está na posição de inspirar espiritualmente a pessoa, ele vai derramar fogo espiritual. Nós vemos muito esses fenômenos nas igrejas, principalmente igrejas cristãs, que tem aquele derramamento do fogo espiritual, as pessoas vão renascendo através de Jesus e do Espírito Santo. Com certeza está acontecendo uma ação de dar e receber ali entre as pessoas do mundo físico e as pessoas do mundo espiritual. As pessoas podem entrar em estado de transe, ajuda a fazer maravilhas aqui na terra, quando tem a ajuda de um espírito mais forte no mundo espiritual. Então, através de tais atividades, eles cooperam com os homens terrenos para realizarem a vontade de Deus. Então, através do nosso corpo físico crescer, o homem terreno desenvolver aqui na terra, nós estamos ajudando esse homem espiritual, ajudando o espírito também que está no mundo espiritual. Então é muito importante, mais uma vez, nós tirarmos uma lição que quanto mais nós fazemos boas ações, quanto mais nós fazemos atividades espirituais, como oração, jejum, estudar a palavra, muitas condições, nós estamos atraindo bons espíritos para o nosso lado, ou seja, homens espirituais fortes, e esses homens espirituais fortes podem nos ajudar, podem nos proteger espiritualmente. Às vezes nós experimentamos isso, nós percebemos, por exemplo, uma pessoa que tem muita força espiritual. Essa pessoa que tem força espiritual, geralmente ela está, com certeza, ela está influenciada e está sendo ajudada por um forte homem espiritual do seu lado. Pode ser um antepassado, pode ser um parente ou não, mas com certeza tem essa ação de dar e receber entre o homem espiritual e o homem físico, porque um depende do outro. Nós dependemos da força do mundo espiritual e eles dependem das nossas ações aqui, para que eles possam receber elementos de vitalidade, continuar o seu crescimento. É importante nós termos em mente sobre este ponto. Nós dependemos e temos uma ação da receber com o mundo espiritual. Então, a ressurreição através da segunda vinda dos homens espirituais, que em vida eram cristãos. Então, como que funciona a ressurreição das pessoas que estavam aqui na terra? Vamos analisar desde a época de Abraão, passando pelo Antigo Testamento, Novo Testamento e até o completo Testamento. Quer dizer, quando ocorrer a volta de Cristo, as novas palavras de verdade. Como que as pessoas puderam ressuscitar? Então vamos começar por parte, pela época de Abraão. Aquelas pessoas que chegaram a um certo nível, chamado nível de espírito de forma, na época de Abraão, como por exemplo, está escrito aí, o profeta Elias. Essas pessoas, eles cresceram até o nível que o Antigo Testamento permitia crescer, ressuscitaram, né, até aquele nível. E eles pararam ali, como eles não tinham mais corpo físico, eles não podiam continuar o seu crescimento. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio à Terra, aquelas pessoas que estavam no mundo espiritual, elas desceram para poder ajudar, apoiar e cooperar com aquelas pessoas que estavam junto com Jesus aqui na terra, que têm o seu corpo físico, como nós explicamos agora, é preciso o corpo físico, e essas pessoas ajudaram. Por exemplo, Jesus desceu para ajudar João Batista, como nós vimos na missão do Messias. João Batista tinha a mesma missão que Elias. Então, essas pessoas que estão seguindo Jesus, elas vão fazer muitas coisas, seguindo a palavra de Jesus, e ao mesmo tempo que elas estiverem crescendo, elas estarão levando junto consigo aquelas pessoas do Antigo Testamento também, porque elas estão cooperando com as pessoas da época de Jesus. Então elas entraram até o nível de paraíso, o nível de espírito de vida, cresceram um pouco mais, chama ressurreição, através da segunda vinda, é quando o espírito volta até a terra para poder ajudar alguém que está aqui
e com isso pode elevar mais a sua espiritualidade junto com a pessoa que está na terra. Então as pessoas da época de Jesus, como nós já vimos, chegaram até o paraíso. Jesus abriu o paraíso, né? E essas pessoas estão lá. Tanto as pessoas da época do Antigo Testamento, como Elias, por exemplo, também as pessoas da época de Jesus, como João Batista, foram para um novo nível espiritual. Quando acontecer a volta de Cristo, essas pessoas que estão no paraíso, no nível de espírito de forma, elas poderão descer para as pessoas que estão ajudando aqui o Senhor do Segundo Advento, para os santos dos últimos dias que são chamados, que estarão apoiando o Senhor do Segundo Advento, e quando essas pessoas cooperarem com o trabalho dessas pessoas aqui na terra, essas pessoas poderão elevar-se para o nível de espírito divino, ou seja, poderão entrar no reino do céu. Quando fala em Mateus 27, 52, que por ocasião da crucificação de Jesus, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. É esse significado de ressurreição. Aquelas pessoas do Antigo Testamento foram para um novo nível espiritual devido à ressurreição através da segunda vinda, ajudando as pessoas que estavam na terra. Então os homens terrenos cooperam com os homens espirituais e ao mesmo tempo os homens espirituais cooperam com os homens terrenos. Quando nós vemos Mateus 17, 13, está mostrando, né, que Jesus explicou que João Batista tinha a mesma missão de Elias. Estava mostrando que Elias desceu para apoiar espiritualmente João Batista. João Batista tinha o seu corpo físico. Então, através da cooperação, cumprindo a mesma missão, é a chamada segunda vinda de Elias, nesse caso. Mateus 27, 52 também mostra que por ocasião da crucificação de Jesus, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Significa também, como nós já dissemos, que através da ressurreição da segunda vinda, cooperando com as pessoas da época de Jesus, eles puderam adquirir um nível de espírito de forma, sair do nível de espírito de forma e entrar no nível de espírito de vida. Então não foi uma ressurreição literal, como nós já vimos na consumação da história humana. Se fosse ressurreição literal, eles deveriam ter testificado sobre Jesus, teria registros bíblicos sobre eles, e até hoje eles deveriam estar vivos, porque a Bíblia registrou a primeira morte deles, mas não registrou a segunda morte. Então aqueles santos deveriam estar vivos, se por acaso fosse ressurreição literal. Mas, como nós estamos vendo, foi ressurreição espiritual. Abriram a visão espiritual temporariamente. Por que as pessoas viram as pessoas saindo do sepulcro, que é o nível espiritual do Antigo Testamento, indo para o paraíso, que é o nível espiritual do Novo Testamento? Porque as pessoas temporariamente ficaram mais sensíveis espiritualmente e perceberam espiritualmente o que estava acontecendo para ser registrado dessa forma na Bíblia. Então, comparando com o paraíso, a época, né, o local do espírito de forma, ele é mais escuro, por isso a Bíblia chamou de sepulcro. Esse ponto nós já estudamos com muito mais detalhe na conferência na consumação da história humana, sobre a questão do paraíso, sepulcro e ressurreição espiritual. Hebreus 11, 39, todos estes, embora tivessem bom testemunho pela fé, não receberam o que foi prometido, já que Deus tinha algo de melhor para nós, de forma que eles, sem nós, não chegassem à perfeição. Essa passagem bíblica ela é confusa, logicamente, não dá para entender claramente o que ela está dizendo, mas à luz do princípio divino, quando nós analisamos de acordo com o princípio, com o princípio divino, com essa conferência, por exemplo, da ressurreição, nós podemos entender claramente o que essa passagem quer dizer. Quando fala, todos estes, embora tivessem bom testemunho pela fé, está se referindo às pessoas do mundo espiritual. Não receberam o que foi prometido. Quando Jesus veio à terra, Jesus, ele prometeu a realização do reino do céu. Deus prometeu que o povo escolhido de Deus ia realizar um reino celeste junto com Jesus. Então, foi prometido o reino do céu para eles, mas eles não puderam realizar. Já que Deus tinha algo de melhor para nós quer dizer, nós que estamos vivendo na terra. Quando fala algo de melhor para nós, significa nós temos a possibilidade de renascer, a possibilidade de ressuscitar, nós temos a possibilidade de construir o reino do céu na terra, de forma que eles, os homens do mundo espiritual, sem nós, que somos os homens terrenos, não chegassem à perfeição. Então essa passagem bíblica mostra claramente que sem a cooperação dos homens terrenos, os homens espirituais não podem chegar à sua perfeição. Mateus 18, 18 também, tudo que vós, pessoas terrenas, ligares na terra,
será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Está dando a ênfase no ponto importante que primeiro deve ser realizado na terra, para depois ser conectado com o mundo espiritual. Então, a nossa vida física na terra tem essa importância de, enquanto nós estamos na terra, nós temos que aperfeiçoar, ao mesmo tempo ajudar os espíritos que estão no mundo espiritual. Mateus 16, 19, Jesus deu as chaves do reino do céu para Pedro. Quer dizer que ele deveria abrir a porta do reino do céu aqui na terra. Então essa foi a ênfase da Bíblia sobre a necessidade de cooperação entre os homens espirituais e os homens físicos. A Bíblia mesmo está mostrando essa relação que nós acabamos de explicar agora sobre a necessidade de cooperação dos homens espirituais com os homens físicos. Então, como acontece a ressurreição através da segunda vinda dos homens espirituais fora do paraíso? Então, é através do relacionamento recíproco. O que significa isso? Um bom homem espiritual que não era cristão, por exemplo, ele vai procurar uma boa pessoa na terra, uma pessoa de consciência, ele vai relacionar com essa pessoa, ajudando na sua missão, e com isso ele vai crescer. Outras religiões também fora do cristianismo, por exemplo, procurarão pessoas aqui na Terra das mesmas religiões. Por exemplo, se um espírito que foi budista na Terra perdeu seu corpo físico, agora está no mundo espiritual, ele vai procurar um budista na Terra para poder ajudar a cumprir a sua missão, ajudar ele a conectar com as palavras de verdade do seu segundo advento. Então os dois poderão crescer. Uma pessoa que não tinha religião nenhuma, mas era uma pessoa de consciência, vai procurar uma pessoa de consciência aqui na Terra. Então, qualquer pessoa vai ser conectado por alguém do mundo espiritual para poder ajudar e cooperar com a sua missão, para conduzi-la à finalidade da providência da restauração de Deus. Então, todos os seres humanos estão destinados a aperfeiçoarem-se, ou seja, a ressuscitarem-se, mas precisam a cooperação das pessoas que estão na Terra. Para cumprir um propósito comum, precisa estabelecer uma base recíproca. Quando nós falamos bons homens espirituais, nós sabemos que não tem nenhum espírito no mundo espiritual que é plenamente 100% perfeito. Nós queremos dizer que aqueles espíritos que têm mais natureza boa do que natureza má, eles são chamados de bons espíritos ou de bons homens espirituais. Quando eles cooperam com as pessoas na Terra, eles podem receber o mesmo benefício. E a ressurreição do mau homem espiritual ou dos espíritos maus? Como os maus homens espirituais podem ser ressuscitados através da segunda vinda? Somente quando a obra de espíritos maus causa o estabelecimento de condição de indenização para liquidar o pecado do homem terreno, eles podem receber o benefício da ressurreição, ou seja, eles podem crescerem no mundo espiritual. Então, nós falamos agora que quando um espírito aproxima do nosso físico aqui na Terra e começa a ajudar e cooperar, esse espírito cresce junto. Mas vamos imaginar a situação de um mau homem espiritual, uma pessoa que era má aqui na Terra, e ela morreu, e ela virou um espírito mau no mundo espiritual. Essa pessoa não consegue fazer boas ações. Então, quando ela aproxima de nós, aproxima do ser humano físico na Terra, ele não vai conseguir ajudar e cooperar. Pelo contrário, ele vai atrapalhar a vida da pessoa. Então, significa que para essa pessoa não tem salvação ou não tem ressurreição? Não, para essa pessoa tem, e existe uma forma que Deus fez para que essa pessoa também pudesse ressuscitar. Então, quando essa influência má ou essa obra de espíritos maus causa o pagamento, o estabelecimento de condição de indenização para liquidar o pecado do ser humano na Terra, esse espírito também pode crescer. Então a gente vai ver como que isso funciona na prática. Vamos imaginar um caso concreto. Como que a obra do mau espírito torna-se um julgamento, uma punição em nome de Deus. Imagina uma pessoa, está mostrando aí no gráfico, que esteja na esfera do benefício familiar, está num certo nível espiritual, e ela já está pronta, tem todas as condições para subir para uma nova esfera. Por exemplo, a esfera do nível de benefício tribal, é um novo nível espiritual. Só que imagina que essa pessoa, ela tenha algum tipo de pecado, algum tipo de indenização que ela tenha que pagar. Pode ser pecado individual, pode ser pecado dos seus antepassados, mas ela tem uma certa dívida para poder pagar. Então essa pessoa, antes de subir para o novo nível espiritual, ela deve fazer condição de indenização para resolver esses pecados, essa dívida espiritual que existe, seja dela própria ou seja dos seus antepassados. Então, o que Deus permite fazer? Olha a estratégia que Deus utiliza para
ressuscitar até mesmo os espíritos maus que não conseguem fazer nenhuma obra do bem. Então Deus permite que um espírito mau aproxima dessa pessoa na terra e esse espírito mau começa a dar influência negativa, ou seja, fazer uma obra do mal, atrapalhar literalmente a vida da pessoa. Então, se nesse caso, se o homem suporta de bom grado, ou seja, se ele não reclama, se ele não começa a odiar, etc., se ele suporta de bom grado e até agradece, ele estabelece uma condição e pode subir do nível espiritualmente. Então, esse mau espírito que está influenciando também vai crescer junto com ele. Então, essa é a estratégia de Deus para ressuscitar até mesmo o mau homem espiritual. Só que tem uma condição: precisa o corpo físico de alguém na terra e essa pessoa tem que cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Ela tem que, por exemplo, como está dizendo aí, ela tem que suportar de bom grado e até agradecer. Isso acontece da mesma forma para passar do nível de tribo para o nível de raça, do nível de raça para o nível de nação, do nível de nação para o nível de mundo. Então Deus também preparou essa forma para ocorrer a ressurreição das pessoas espirituais que não são boas pessoas. Então, às vezes, quando está acontecendo algum tipo de influência, ou, vamos dizer assim, obra de espírito mal na nossa vida, algumas vezes pode estar acontecendo a aplicação desse princípio da ressurreição pela segunda vinda por parte de Deus. Então, como acontece? Acontece de duas formas a ressurreição do mau homem espiritual ou do espírito mau. Acontece de duas formas. Primeiro, ele pode influenciar diretamente ao homem físico, quando ele tem alguma condição, algum tipo de relacionamento recíproco, o espírito mau pode vir e fazer uma obra má. Quando nós falamos obra má, significa atrapalhar a sua vida, dar uma má influência, por exemplo, pode ser até causar um tipo de doença, pode acontecer na vida da pessoa. Então ele vem e influencia diretamente essa pessoa. Só que tem uma outra forma também. Então, se essa pessoa, no caso, ele dar gratidão e suportar de bom grado, essa pessoa pode crescer o seu próprio espírito e também ajudar aquele espírito que está no mundo espiritual. Vamos pegar um exemplo concreto. Imagina que uma pessoa tenha um avô ou que seja um bisavô, que esse bisavô tinha um vício, por exemplo, de álcool ou de cigarro, droga, por exemplo. E essa pessoa morre e vai para o mundo espiritual e ele não consegue satisfazer o seu vício no mundo espiritual. Então essa pessoa, por exemplo, ela aproxima de algum descendente aqui na Terra, ou mesmo que não seja descendente, mas vamos pegar o caso concreto de um descendente aqui na Terra, e ela começa a influenciar essa pessoa, e essa pessoa começa a sentir a vontade de fazer a mesma coisa. De repente ela tem vontade de fumar, ou tem vontade de se drogar, ou vontade de beber, por exemplo, né? Essa pessoa, se ela souber, ou se de algum motivo ali ela perceber que isso não é dela, mas é uma influência do mundo espiritual, e se ela começar a superar isso, começar a vencer, ela está ajudando tanto a ela mesma, mas também está ajudando a esse espírito no mundo espiritual a largar esse vício, ou seja, a crescer espiritualmente, a melhorar espiritualmente. Então, um caso concreto para a gente poder compreender é esse exemplo que eu dei. Então, o espírito pode vir influenciar diretamente. Mas também tem outro caso. Imagina um caso que a pessoa que está aqui na Terra precisando pagar certa indenização não deu nenhuma condição, não fez nenhum relacionamento recíproco para que o mau espírito venha influenciá-lo. Nós sabemos que toda ação da RCB acontece somente depois de ter ocorrido um relacionamento recíproco, uma interação. Então, se essa pessoa não tiver condição nenhuma, esse espírito fica impossibilitado de influenciá-la diretamente. Ele não pode atrapalhar diretamente a vida dela. Então, o que Deus permite acontecer? O que é esse princípio para ocorrer a ressurreição? Deus permite que esse espírito influencie uma outra pessoa na terra. Ele pode influenciar um outro homem espiritual, um outro homem terreno, né, aqui na terra. E essa pessoa pode começar a fazer uma obra do mal, ou seja, fazer coisas ruins para a outra pessoa na terra. Também Deus estaria aplicando essa providência da ressurreição pela segunda vinda do mau espírito. Então, se essa pessoa que está na terra, se ela aguentar, suportar de bom grado e até dar gratidão, o que acontece? O espírito dessa pessoa na terra vai ressuscitar e vai desenvolver e vai crescer.
o espírito daquela pessoa que está sendo usada por um espírito mau também vai ressuscitar e vai crescer, e aquele espírito mau que está influenciando a pessoa para fazer alguma coisa de ruim para mim, ou seja, para outra pessoa, também vai crescer. Então, nessa forma complexa, Deus quer salvar todo ser humano, inclusive todos que estão no mundo espiritual, inclusive aquelas pessoas que são maus, espíritos maus que estão no mundo espiritual. Então, algumas vezes, quando algumas pessoas na Terra faz alguma ação ruim, que me incomoda, por exemplo, que eu sinto muito mal, por que essa pessoa está fazendo isso comigo, nós podemos abrir uma nova janela, pensar na possibilidade de estar acontecendo essa ressurreição através da segunda vinda de espíritos maus, por exemplo. Pode ser que um espírito está influenciando ela para que ela faça alguma coisa ruim para mim, que eu tenho que pagar algum tipo de preço, porque eu não sou uma pessoa perfeita, nós não somos perfeitos. E se eu conseguir aguentar isso, superar essa dificuldade, mostrando amor, sem odiar, dando gratidão, suportar de bom grado, eu vou crescer, aquela pessoa que está sendo usada pelo mau espírito vai crescer, e o espírito mau que está influenciando também vai crescer. E nesse caso eu estarei cooperando com a obra de Deus, de ressuscitar aquele espírito. Então, tão complexo é o trabalho de Deus, mas o coração de Deus é o mesmo, Ele quer salvar todo ser humano absolutamente. A teoria da reencarnação, sob o ponto de vista da ressurreição através da segunda vinda. Então, como que é a teoria da reencarnação? Nós sabemos, né, aquela teoria de que uma pessoa vai para o mundo espiritual e depois de um período de tempo ela volta a um corpo físico aqui na Terra. Então, como que a ressurreição lida com isso? Como que a ressurreição explica esse ponto? A doutrina da reencarnação, ela surgiu porque as pessoas observaram o fenômeno espiritual da cooperação através da segunda vinda. Quando as pessoas viram que a ação de uma pessoa aqui na Terra era muito parecida com alguém que já morreu no passado, as pessoas começaram a entender que essa pessoa era a reencarnação daquela pessoa. Por exemplo, tem o caso bem concreto que nós já estudamos na missão do Messias sobre Elias e João Batista, quando Jesus disse que o próprio João Batista era o Elias, porque o espírito de Elias estava trabalhando junto com João Batista, e João Batista estava fazendo as coisas parecido, da forma que Elias fazia. Na verdade, quando o espírito vem ajudar e cooperar, influenciar para ajudar a nossa vida, até a forma física da pessoa, o jeito de falar, pode ficar parecido com aquele espírito do mundo espiritual. Então, quando as pessoas observarem esse fenômeno e sem entender claramente sobre o princípio divino, sobre o princípio da criação, por exemplo, sobre esses pontos que nós estamos tratando, as pessoas começaram a entender que isso era a reencarnação. Mas, na verdade, a reencarnação não existe, mas é o fenômeno da cooperação através da segunda vinda, onde o espírito vem ajudar aqui. Com relação ao Senhor do segundo advento também, quando o Senhor do segundo advento vier com seu corpo físico na terra, Jesus virá cooperar e ajudar na sua missão. Então essa pessoa vai ser chamada de Cristo, assim como Jesus foi chamado de Cristo. Então isso é a análise do princípio divino com relação à teoria da reencarnação, do ponto de vista da ressurreição através da segunda vinda. A unificação das religiões pela ressurreição através da segunda vinda. Então é possível acontecer a unificação de todas as religiões do mundo através desse fenômeno da providência da ressurreição da segunda vinda. Por quê? As pessoas que estão no mundo espiritual vão ajudar as pessoas que estão aqui na Terra. E elas vão ajudar com uma certa finalidade, elas vão ajudar com uma direção unificada, uma direção única. Então, a finalidade da providência da restauração de Deus é salvar todo ser humano. O inferno na Terra não pode durar para sempre, porque isso traria tristeza de Deus, tristeza para os seres humanos também, porque o ser humano estaria sofrendo, Deus também estaria sofrendo. Então, todas aquelas pessoas que estão no mundo espiritual, elas podem compreender a realidade das coisas de forma mais fácil. Então, quando vier o Senhor do segundo advento, quando acontecer a volta de Cristo, aquelas pessoas que estão no mundo espiritual vão procurar as pessoas que estão na Terra para influenciar essas pessoas a encontrarem com o Senhor do segundo advento. Então, por exemplo, o mau homem espiritual no mundo espiritual vai procurar uma má pessoa na Terra e vai tentar conduzi-la para que ela se encontre com o Senhor do segundo advento. O bom homem espiritual, a mesma coisa, vai procurar uma boa pessoa de consciência na Terra, mesmo que não seja religiosa, para tentar conduzir essa pessoa para se encontrar com o Senhor do segundo advento.
As pessoas de outras religiões, como o budismo, o islamismo, etc., fora do mundo cristão, vão fazer a mesma coisa. As pessoas do mundo espiritual vão saber antes sobre o Senhor do segundo advento. Elas vão empurrar os seus descendentes aqui na terra, ou as pessoas que fazem relacionamento recíproco com elas, para que essas pessoas encontrem o Senhor do segundo advento. Os cristãos vão procurar os cristãos aqui na terra e tentar conectá-los com o Senhor do segundo advento. Então, quando nós falamos sobre o Senhor do segundo advento, na verdade, todas as outras religiões, não só o cristianismo, está falando sobre a volta do seu fundador. E quando o Senhor do segundo advento vier, ele será uma única pessoa, mas ele vai estar representando a segunda vinda de todos os fundadores das religiões. Então, perante os budistas, o Senhor do segundo advento pode ser a segunda vinda de Buda. Perante os muçulmanos também é a segunda vinda do seu fundador, e assim por diante. Então, o Senhor do segundo advento, sendo uma pessoa só, ele vai estar representando a segunda vinda de todos os fundadores de religiões. Então, as pessoas que estão no mundo espiritual, eles vão conduzir as pessoas que estão na terra para encontrar com ele. Então, é possível a união das religiões e é possível a unificação do mundo através da volta de Cristo e através desse fenômeno da ressurreição, através da segunda vinda. Então, nós finalizamos aqui o conteúdo sobre a ressurreição. Nas próximas palestras, conferências, nós estaremos estudando sobre a predestinação e também sobre a cristologia. Nós vamos entender sobre o relacionamento da porção de responsabilidade do homem com a responsabilidade de Deus. Vamos entender até onde o destino do homem é definido absolutamente por Deus e até onde o homem pode influenciar nisso. E na cristologia também nós vamos estar estudando sobre Jesus, renascimento, trindade, o relacionamento de Jesus com o homem decaído, o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo centralizado em Deus, entre outros. Então, nós finalizamos esta parte da ressurreição. Muito obrigado pela atenção de todos.